Pare por um instante. Não avance ainda. Existe algo drenando a sua energia, mas não está sendo percebido com clareza. Não é apenas cansaço, não é apenas rotina, não é só excesso de tarefas. Existe algo mais silencioso, mais constante, mais profundo, que vem consumindo você aos poucos enquanto você tenta seguir normalmente. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo quando você descansa, não se sente totalmente recuperado. Porque aquilo que te desgasta não é apenas físico, é emocional, mental e espiritual. E quando isso acontece, você começa a sentir um peso que não consegue explicar, uma falta de clareza, uma dificuldade de avançar, como se algo estivesse puxando você para baixo, mesmo quando você tenta subir. Hoje você não está aqui por acaso. Existe uma mensagem sendo direcionada a você, não em forma de acusação, mas em forma de revelação. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer interpretação, apenas olhe. 4 lobos, 4 presenças, 4 forças que representam fontes diferentes de desgaste, e uma delas está diretamente conectada com aquilo que está drenando sua energia neste momento. Agora faça algo que parece simples, mas que revela muito mais do que parece. Não pense, não analise, não tente escolher o mais bonito, o mais forte ou o mais imponente. Escolha aquele que te chamou primeiro. Aquele que despertou algo imediato dentro de você, mesmo que você não saiba explicar por quê. E quando escolher, escreva nos comentários apenas o número correspondente, sem justificar, sem racionalizar, apenas o número. Esse gesto cria um vínculo direto entre aquilo que você sentiu e aquilo que você está prestes a entender. Porque a primeira escolha não vem da mente, ela vem da percepção mais profunda que você tem. E é exatamente aí que a verdade começa a aparecer. Se você escolheu o primeiro lobo, existe algo que precisa ser encarado com sinceridade. O que está drenando sua energia não é o mundo. São as pessoas ao seu redor que você ainda não soube filtrar. Esse lobo carrega uma energia de convivência intensa, de troca constante, mas também de desgaste silencioso. Existe alguém, ou até mais de uma pessoa, que está consumindo você emocionalmente, não de forma explícita, não de forma direta, mas através de pequenas interações, conversas, demandas, comportamentos que parecem normais, mas que ao longo do tempo te esgotam. Pode ser alguém que sempre traz problemas, que sempre precisa de algo, que sempre carrega uma energia pesada. E você, por ser alguém que se importa, acaba absorvendo mais do que deveria. Muitas vezes você nem percebe isso no momento. Você conversa, ajuda, escuta, mas depois sente um cansaço que não consegue explicar. Uma queda de energia. Uma vontade de se afastar, mas sem entender exatamente o porquê. E isso se repete. E quanto mais se repete, mais você se desgasta. O problema não é ajudar, é não ter limite. É não perceber quando a troca deixa de ser saudável e passa a ser consumo. Muitas pessoas que se conectam com esse lobo são naturalmente empáticas. Sabem ouvir, sabem apoiar, sabem acolher, mas não sabem se proteger. E isso cria um desequilíbrio, porque você dá mais do que recebe. E ao longo do tempo, isso te enfraquece. O arcanjo Rafael se manifesta aqui trazendo uma energia de cura, mas também de consciência, porque você precisa perceber que nem toda proximidade é saudável, nem toda conexão é leve, e nem toda pessoa que está ao seu redor contribui para o seu crescimento. Observe com sinceridade quem ao seu redor te deixa mais leve e quem te deixa mais pesado, porque talvez o que está drenando sua energia não seja a vida, sejam as relações que você ainda não teve coragem de ajustar. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de começar a estabelecer limites. Não para se afastar de tudo, mas para se proteger mais. Agora, se a sua escolha foi o segundo lobo, o que está drenando sua energia não vem de fora, vem de dentro. Esse lobo carrega uma energia de pensamento constante, de mente ativa, de análise excessiva. E isso indica que você está gastando energia demais pensando e energia de menos agindo.
Existe um excesso de processamento interno acontecendo. Você pensa, analisa, revisita situações, imagina cenários, antecipa problemas, e isso não para. Mesmo quando você tenta descansar, sua mente continua, e isso te esgota, porque pensar também cansa. E quando você pensa demais, você se sobrecarrega sem sair do lugar. Muitas vezes você pode sentir que está fazendo algo, mas na prática está apenas girando dentro da própria mente, revivendo coisas, criando hipóteses, tentando encontrar respostas que não vêm porque não estão no pensamento, estão na ação. Esse lobo revela um padrão muito comum. Você tenta resolver tudo antes de agir. Quer ter certeza, quer entender tudo, quer prever tudo. E isso te paralisa. Porque a vida não funciona assim. A clareza não vem antes do movimento, ela vem durante. E enquanto você espera entender tudo, você continua parado, consumindo energia em algo que não gera resultado. O arcanjo Uriel se manifesta aqui, trazendo luz para os seus pensamentos. Não para que você pense mais, mas para que você perceba quando está ultrapassando o limite saudável. Porque existe uma diferença entre refletir e se perder na própria mente. Observe com sinceridade quanto da sua energia está sendo gasta pensando e quanto está sendo usada para agir. Porque talvez o que está drenando você não seja falta de tempo, seja excesso de pensamento. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de parar de tentar resolver tudo mentalmente e começar, mesmo sem ter todas as respostas, a se mover. Se a sua escolha foi o terceiro lobo, então existe algo que precisa ser compreendido com um nível ainda mais profundo. Porque aqui não estamos falando de pessoas externas, nem de pensamentos excessivos. Estamos falando de um desgaste emocional que você vem carregando em silêncio. Esse lobo representa acúmulo, não de coisas materiais, mas de sentimentos não resolvidos. Existe algo dentro de você que já deveria ter sido liberado, mas continua sendo carregado. Pode ser uma mágoa, uma decepção, uma frustração, algo que aconteceu e que, mesmo não sendo mais presente na sua vida, ainda ocupa espaço dentro de você, e isso consome energia, não de forma intensa o tempo todo, mas de forma constante, como um peso que você se acostuma a carregar até esquecer o quanto ele te limita. Muitas pessoas que se conectam com esse lobo aprenderam a seguir em frente, mas não aprenderam a soltar. Continuam vivendo, continuam fazendo, continuam avançando, mas com algo dentro que nunca foi completamente resolvido. E isso cria uma divisão interna. Uma parte sua está no presente e outra ainda está presa no passado. E essa divisão te enfraquece, porque sua energia não está inteira. Ela está fragmentada. Esse lobo aparece como um aviso. Aquilo que você não resolve, você carrega. E aquilo que você carrega te consome aos poucos. O problema é que encarar isso exige algo que nem sempre é confortável. Sentir de verdade. Olhar para aquilo que você tentou evitar. Reconhecer aquilo que você tentou minimizar. E isso dói, mas também liberta. O arcanjo Gabriel se manifesta aqui, trazendo uma energia de revelação emocional. Não para te prender ao passado, mas para te libertar dele, porque enquanto você não solta, você continua conectado, e essa conexão consome sua energia de forma invisível. Observe com sinceridade o que você ainda carrega dentro de si, mesmo sabendo que já deveria ter sido resolvido. Porque talvez o que está drenando sua energia não seja o presente, seja aquilo que você ainda não liberou do passado. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de parar de fugir desse processo e começar, mesmo que aos poucos, a se libertar. Agora, se a sua escolha foi o quarto lobo, então a mensagem é ainda mais direta, porque aqui não estamos falando de algo externo nem de algo antigo. Estamos falando de você. O que está drenando sua energia é a forma como você está vivendo atualmente. Esse lobo carrega uma energia de desequilíbrio, de excesso em algumas áreas e falta em outras. Pode ser excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de cobrança e, ao mesmo tempo, falta de descanso,
falta de cuidado, falta de presença consigo mesmo. E isso cria um desgaste contínuo. Muitas vezes, você pode sentir que está sempre ocupado, sempre fazendo algo, sempre resolvendo coisas, mas ao mesmo tempo, sente que está cada vez mais cansado. E isso não é apenas cansaço físico, é esgotamento interno, porque você está se exigindo mais do que está se sustentando. Está dando mais do que está recebendo de si mesmo. E isso não se sustenta por muito tempo. Esse lobo aparece como um alerta claro. Você precisa se reorganizar, não no sentido de fazer mais, mas de fazer melhor, de equilibrar, de entender que energia não é infinita e que se você não cuidar disso, você começa a se perder no processo. Muitas pessoas que se conectam com esse lobo são extremamente responsáveis. Assumem muito, fazem muito, resolvem muito, mas esquecem de si mesmas. E isso cria um ciclo perigoso. Porque quanto mais você se exige, menos você se recupera. E quanto menos você se recupera, mais você se desgasta. O arcanjo Miguel se manifesta aqui trazendo uma energia de corte, mas não de coisas externas, de excessos internos. Ele te mostra que nem tudo que você está carregando precisa continuar. Nem tudo que você está fazendo é essencial. E nem tudo que você está se cobrando faz sentido. Observe com sinceridade. Você está vivendo de forma equilibrada? Ou está se consumindo aos poucos tentando dar conta de tudo? Porque talvez o que está drenando sua energia não seja a vida, seja a forma como você está lidando com ela. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de parar de se exigir tanto e começar a se cuidar mais. Agora, independentemente de qual tenha sido sua escolha, existe algo que conecta todas essas mensagens. Nenhuma delas apareceu por acaso. Nenhuma delas é aleatória. Cada uma representa uma fonte real de desgaste, um ponto específico onde sua energia está sendo consumida neste momento. E o mais importante não é qual lobo você escolheu, é o que você faz com o que acabou de perceber. Muitas pessoas vão ouvir, vão se identificar, vão até concordar e vão seguir exatamente como estavam. E isso também é uma escolha, mas existe uma diferença entre perceber e agir. E é exatamente essa diferença que define se algo muda ou se tudo continua igual. Se algo aqui te tocou de verdade, não ignore isso. Porque quando a energia começa a faltar, não é apenas cansaço, é sinal. E talvez, exatamente agora, você esteja diante de algo que precisa ser ajustado, antes que o desgaste se torne ainda maior. Existe ainda algo mais profundo que precisa ser compreendido, porque até aqui você identificou a origem, reconheceu o padrão, entendeu o que pode estar drenando sua energia, mas agora vem o ponto que realmente define tudo, o que acontece depois que você percebe. Porque perceber não muda a sua vida, perceber ilumina, mas não transforma sozinho. A transformação começa quando você decide não continuar fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo que seria mais fácil. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas entendem, se identificam, até concordam, mas não sustentam o que foi revelado. E sem sustentação, tudo volta ao automático. Existe um ciclo silencioso que se repete. Um momento de clareza aparece. Você enxerga, sente, entende algo importante. Mas logo depois a rotina volta, as distrações entram, o fluxo do dia assume, e aquilo que parecia tão evidente começa a desaparecer. Não porque não era real, mas porque não foi mantido. E isso cria uma ilusão perigosa. A sensação de que você está evoluindo, quando na prática continua vivendo da mesma forma. E isso gera frustração, porque você sabe mais, mas vive igual. E o motivo é simples. Mudança não vem do que você entende. Vem do que você sustenta. Sustentar significa lembrar, no meio do seu dia, daquilo que você percebeu aqui. Significa se observar quando o padrão começa a aparecer. Significa interromper, mesmo que de forma imperfeita, aquilo que você sempre fez no automático. E isso não é fácil, porque o automático é confortável. Ele exige menos energia. Ele mantém tudo previsível.
mas ele também mantém tudo igual. E se você quer algo diferente, você precisa começar a agir de forma diferente, mesmo que aos poucos. Existe também uma verdade que precisa ser dita com clareza. Aquilo que está drenando sua energia não vai desaparecer sozinho. Não vai se resolver com o tempo. Não vai mudar sem ação. Porque padrões internos só mudam quando você começa a agir de forma consciente diante deles. E isso exige presença. Presença para perceber quando você está repetindo. Presença para questionar aquilo que você sempre fez sem pensar. Presença para escolher diferente, mesmo que seja difícil. E isso muda tudo. Agora, talvez você esteja esperando o momento certo, esperando se sentir pronto, seguro, confiante, mas isso raramente acontece antes da ação. A verdade é que a confiança não vem antes. Ela vem depois. Você age e no processo começa a confiar mais. Você tenta e no caminho começa a se sentir mais seguro. Mas enquanto você espera sentir tudo isso antes de agir, você continua parado. Então talvez o que esteja faltando não seja mais clareza, seja decisão. Decisão de começar, mesmo sem certeza total. Decisão de interromper o padrão, mesmo que isso gere desconforto. Decisão de não ignorar mais aquilo que você já percebeu. E isso muda tudo. Porque no momento em que você começa a agir diferente, sua vida começa a responder diferente. Não de forma imediata, mas de forma progressiva. E isso é o que constrói transformação real. Agora, observe algo importante. Independentemente do lobo que você escolheu, existe uma linha invisível conectando todas as mensagens. Você já sabe mais do que imagina. O que está em jogo aqui não é conhecimento, é posicionamento. Reassumir que a partir do momento em que você percebe algo, você também se torna responsável pelo que faz com isso. E essa responsabilidade pode parecer pesada, mas na verdade é libertadora. Porque significa que a mudança não depende de fatores externos, não depende de sorte, não depende de outra pessoa, depende de você. E isso coloca o controle de volta nas suas mãos. Agora existe uma escolha acontecendo em um nível mais profundo. Não é mais sobre qual lobo você escolheu, é sobre qual postura você vai assumir a partir daqui. Você pode continuar exatamente como sempre fez, ou pode começar a agir de forma diferente. E essa decisão não precisa ser anunciada, não precisa ser explicada, não precisa ser validada por ninguém. Ela precisa apenas ser real. E se você chegou até aqui, se você permaneceu, se você sentiu, então existe algo em você que já está pronto para isso, mesmo que ainda exista medo. E está tudo bem. O medo não é um sinal para parar. É um sinal de que você está saindo do lugar onde sempre esteve. Então, antes de seguir com o seu dia, faça algo simples, mas extremamente poderoso. Pare por alguns segundos e se pergunte com total honestidade: o que eu preciso parar de permitir a partir de hoje? Não precisa de uma resposta perfeita. Precisa apenas de uma resposta verdadeira. E se essa pergunta te tocou de alguma forma, não ignore isso, porque algumas mudanças não começam com grandes decisões. Começam com um momento como esse, um momento em que você finalmente para de fugir e começa, de verdade, a se enxergar. E antes de encerrar completamente, existe algo que você precisa guardar com muita clareza dentro de você, porque é isso que vai definir se tudo isso vai se transformar em algo real, ou se vai ser apenas mais um momento que você sentiu e deixou passar. Não é sobre o quanto você entendeu agora. Não é sobre o quanto essa mensagem fez sentido neste instante. É sobre o que você faz quando esse momento terminar. Porque ele vai terminar. A intensidade diminui, a clareza suaviza, e o mundo volta a te puxar para o mesmo ritmo de sempre. E é exatamente aí que tudo se decide. Existe uma força muito grande no automático. Ele te leva de volta para os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, as mesmas decisões, sem que você perceba. E quando você percebe, já repetiu tudo de novo. E isso mantém você no mesmo lugar. Não por falta de energia, mas por repetição. E é por isso que tantas pessoas sentem que estão sempre cansadas, sempre sobrecarregadas, sempre drenadas,
mesmo quando aparentemente nada mudou, porque o padrão continua. E enquanto o padrão continua, o desgaste também continua. Então existe uma escolha silenciosa acontecendo agora. Não uma escolha externa, visível, mas uma escolha interna, que ninguém vê, mas que muda tudo. Você pode tratar isso como mais um conteúdo, ou pode transformar isso em um ponto de virada. E um ponto de virada não precisa ser grandioso, ele precisa ser consistente. É você se lembrar, no meio do seu dia, daquilo que percebeu aqui. É você se observar quando a situação começa a se repetir. É você fazer uma escolha diferente, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, mesmo que desconfortável, porque é isso que constrói mudança real. Não é um grande movimento, são pequenas interrupções repetidas. Existe também algo que você precisa entender com profundidade. Você não precisa resolver tudo agora. Não precisa eliminar completamente aquilo que te drena de uma vez. O que você precisa é começar a não aceitar automaticamente. E isso já é transformação. Porque no momento em que você percebe e escolhe diferente, mesmo que uma única vez, você quebra a sequência. E quando a sequência é quebrada, algo novo começa a se formar. E isso muda tudo ao longo do tempo. Mas isso exige presença. Exige que você não se perca completamente no fluxo automático da vida. Porque o automático é confortável, mas ele também é o que mantém tudo igual. E se você quer recuperar sua energia, você precisa começar a agir de forma diferente, mesmo que aos poucos. Agora, existe uma verdade que talvez você não queira ouvir, mas que é necessária. Ninguém pode proteger sua energia por você. Ninguém pode estabelecer seus limites por você. Ninguém pode fazer esse ajuste interno além de você mesmo. Isso pode parecer pesado, mas também é libertador, porque significa que a sua energia está nas suas mãos. Não depende de sorte, não depende de outra pessoa mudar, não depende do momento perfeito. Depende de você se posicionar de forma diferente diante daquilo que está te drenando. E talvez seja exatamente isso que essa mensagem veio te lembrar. Não foi apenas sobre os lobos, não foi apenas sobre a escolha, foi sobre você, sobre o ponto onde você está e sobre o que você decide fazer a partir disso. Então, antes de sair daqui, faça algo simples, mas com intenção. Se você ainda não comentou, escreva o número do lobo que escolheu. Não como um gesto qualquer, mas como um compromisso silencioso com aquilo que você percebeu. Porque quando você externaliza isso, você deixa de tratar esse momento como algo passageiro e começa a dar um peso diferente para ele. E além disso, você permite que outras pessoas também se reconheçam nesse processo. Porque muitas vezes, aquilo que você sente não é só seu. E ver isso refletido cria uma clareza que você não teria sozinho. E mais do que isso, permanecer até aqui já diz muito sobre você. Porque a maioria das pessoas não sustenta esse nível de atenção. Elas passam, consomem, avançam, mas não permanecem. E permanecer é exatamente o que permite que algo mais profundo aconteça. Então leve isso com você. Você não está apenas cansado. Você está sendo avisado. E talvez exatamente agora você esteja mais perto de recuperar sua energia do que imagina. Não porque tudo mudou, mas porque você finalmente decidiu não ignorar mais aquilo que já sabe.